Rapaziada, então, mano, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, mano, ensinando aqui, mano, sobre agora movimentação, mano, movimentação mesmo, é isso daí que eu tô falando. Então, mano, antes de eu falar pra vocês, mano, como que você pode estar melhorando sua movimentação, essas coisas, mano, se inscreva no canal, mano, comenta aí embaixo, tá ligado? Divulga aí, mano, o canal, mano, pra quem quer saber como melhorar sua movimentação, tá ligado? Tá com aquele gelo agachante. E, tropinha, não sei o que aconteceu comigo hoje, é que hoje eu acordei mó animado, ó, dormi ontem. Ontem não, certo é hoje, dormi hoje 5 e pouca da manhã editando vídeo. E hoje eu acordei, mano, mó animadaço, tá ligado? Como? Arrumando a casa, fazendo as paradinhas aqui em casa. Agora, mano, rapidinho, dá aquela moralzinha, mano. Completa aí a música aí, mano. Ah, com a voz em alto, mano. Voz em alto. Ó, vou cantar aqui, quero ver que tu completa. Ai, Calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Agora completa, moleque. Ai, Calica, quer dar pros amigos. Ai, Calica, que isso? Papai, não sei o que tá acontecendo comigo, mano. Tô muito animado. Hoje não tem ninguém aqui em casa. Vou conseguir gravar meus 4 vídeos hoje e editar tudo hoje. Mano, caralho, o que tá acontecendo hoje, mano? Ave Maria, mano. A porta fechou por causa do vento, meu irmão. Quase me caguei, velho. Visão mesmo, agora eu me caguei agora. Mas, mano, se você já deixou o like e já comentou aí embaixo, mano, vou estar agora, mano, lançando algumas dicas básicas mesmo, mano. É básico, né? Pra quem ainda não pegou aquela movimentação, tá com aquela movimentação dura, né? Ai, Calica, dura, né? Então, mano, quem tá com aquela movimentação cansada, morrendo, não tá conseguindo nem tacar aquele gelo agachante, aquele gelo em pé, que nem mobile de um dedo, que não consegue clicar nos dois botõezinhos do celular ao mesmo tempo, tá ligado? Então, mano, antes de você, mano, sair, exemplo, já praticando, mano, faz o básico. Vai no modo de treinamento, mano. Mexe no teu HUD e acha um HUD bom pra você, mano. Pra você tá se movimentando melhor. Mano, eu te indicaria, mano, dois tipos de HUD. O de 3 dedos e o de 4 dedos. Se você é um cara que já joga de 2 dedos e consegue se movimentar mediano, mano, então, mano, é só você praticar o que eu vou estar falando pra você agora. E você pode estar, mano, melhorando sua movimentação demais. Primeira coisa, mano, pra você estar melhorando sua movimentação, cria sala personalizada. Qual tipo de sala personalizada? O normal, muita gente fala, até eu também já falei uma vez, que é criar X1. Mas nem sempre é X1, tá ligado? Nem sempre é X1. Cria aquele modo, eu acho que é, esqueci o nome. É um bagulho de tipo mata-mata, mano, que se tu deixar assim, as kills ficar igual assim, a sala meio que ela fica infinita. Vou estar mostrando, eu acho, um modo aí, mano, pra vocês, mano. Ou então eu vou escrever o modo aí na tela, mano. Joga esse modo aí e fica atacando gelo, aí coloca gelo infinito. Fica atacando gelo, fica se movimentando junto com o teu amigo, né? Se ele é emulador assim, mano, ainda é melhor. Que ele vai se movimentar muito mais rápido assim, mano. E toda hora que ele for brotar nas tuas costas e for te dar o tiro, ele só vai puxar a arma, vai meio que deixar a mira já em você, tá ligado? E tipo, pra você tá treinando pra na hora que ele for deixar a mira em você, você já recuar com gelo, ou então se movimentar 1000 vezes mais do que aquela movimentação antiga que você tinha, tá ligado? E, mano, se você ficar praticando isso o tempo todo, mano, toda hora, mano, que tu tiver uma salinha, tiver praticando isso, ou então até um X1zinho mesmo, assim, mano, coloca 2v2, mano. Um caiu, o outro levanta. Não sai finalizando pra ganhar kill, não, mano. O cara caiu, levanta. Nem que ele caia 3 vezes, mano. Mas levanta, mano. Porque eu acho que se cair 3 vezes ainda morre esse demônio. É assim, mano. Treina dessa forma. E se você, beleza, não tem celular personalizado, o que eu faço? Eu pego. Mano, vai no CS clássico. CS clássico. Se você ainda não, exemplo, não tá se garantindo no CS ranqueado, vai no CS clássico, assim, e testa todas as suas movimentações lá. Se lá funcionar, mano, vai funcionar com um CS rank, tá ligado? Mas só que só vai mudar uma coisa. No CS clássico, os caras não tem finish, tá ligado? Então eles não vão te dar tanto capa. Mas na hora que você testar no CS ranqueada, mano, aí você tem que ter, meio que tomar aquele cuidadinho, mano, pra tu não se ferrar, meu pivete. Porque se movimentou demais, já é 3 capas. Então, mano, tenta sempre se movimentar, colocar um... Mano, eu tenho um costume, mano, que é deitei um taco de gelo. Não pode... O cara tá na minha frente. Deitei o gelo, nem apareceu na minha mão. Mas eu quero botar o gelo, mano, por causa de tomar alguma bala perdida, tá ligado? O pai aqui é de RJ, mano. É que já tá na atividade, já tá preparado porque dá o que vier, meu irmão. Tá ligado? Então, mano, tenta trabalhar isso, mano, na sua movimentação. Trabalha gelo rápido. Joga esse modo que eu falei pra vocês, mano. Não esqueça, mano.
de preferência, procura um emulador bom mesmo, um emulador bom. Que é assim, mano. Você só aprende a melhorar, assim, você só força, por exemplo, a sua jogabilidade a evoluir, assim, mano, quando você joga com alguém que é melhor do que você. Porque, tipo assim, se você jogar com alguém que é um nível abaixo de você, mano, você não tá aprendendo nada, tá ligado? Porque, tipo, você tá jogando com um cara fraco. Aí tu tá todo largando ele, fácil, 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 não tá nem tacando gelo. Aí você bate de frente com um mobile de 3D, ou então 2D, ou então um emulador e brabo pra caramba, você vai rushar assim sem gelo, é só na cara que você vai tomar, tá ligado? Então, mano, procura jogadores bons, bons pra você estar treinando e, mano, acha uma sense, porque a sensibilidade que vai coisar a sua movimentação, acha uma DPI, mano, 800, 900 DPI, se teu telefone tem a DPI baixa, mano. E tem um vídeo aí de aplicativo, deve estar aparecendo aí no final do vídeo aí pra vocês. E achou a sensibilidade, mano? A melhor coisa, mano, é uma sensibilidade alta pra você estar melhorando a sua movimentação. Porque não adianta nada tu ter uma sensibilidade baixa e não tá conseguindo nem dar um 360. Mano, hoje é muito normal. O mobile até emulador mesmo. O daí já é normal do emulador. Mas o mobile começou a fazer isso, mano. Eu acho que eles evoluíram, mano. Eu acho 80, 90% do que eles eram há um ano atrás, tá ligado? E isso é muita coisa, velho. Visão mesmo. Porque, tipo, eles ficam pulando, dando 360, pulando, dando 360. Na hora que tu vê, ele deu tiro, tá com gelo, pulou, deu 360. Mano, automaticamente. Se o cara tiver nas costas dele, ele vai dar a capa no cara. Se o cara tiver do lado, ele vai dar a capa no cara. Porque 360 que ele dá, mano, ele meio que ele já para onde que vai estar o personagem, o inimigo, tá ligado? Então, mano, aproveita, treina isso, aumenta a tua sensibilidade, joga o modo que eu acabei de falar. Testa no modo clássico do CS, ou teste na ranqueada, assim, no mapa aberto também é bom. E é isso, tropa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis. Fui.